No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Celina diz para Odete que Heleninha não merece tê-la como mãe, uma declaração que ecoa no ambiente tenso entre as duas. A relação entre Celina e Odete sempre foi conturbada, mas essa afirmação revela a profunda frustração de Celina com a maneira como Odete lida com a filha. Enquanto isso, Maria de Fátima e César fazem as pazes, superando desentendimentos passados e reforçando a ideia de que o amor pode superar qualquer obstáculo. Essa reconciliação traz um pouco de alívio em meio ao turbilhão de emoções que permeia entre eles. Cecília, por sua vez, evita atender às ligações de Marco Aurélio, mas não pode ignorar que Sarita, sua filha, parece ter um carinho especial pelo tio. Essa situação a deixa em um dilema, pois ela não quer se envolver em questões familiares complexas, mas também não deseja magoar Sarita. Afonso e Heleninha ficam chocados com a reação de desprezo de Celina por Odete, questionando se a raiva de Celina é realmente justificada ou se há algo mais profundo por trás de suas palavras. Marco Aurélio, irritado com a recepção fria de Cecília, tenta entender o porquê da rejeição. Ela avisa ao irmão que não quer que ele chegue em sua casa de surpresa, estabelecendo limites que podem criar ainda mais tensão entre os dois. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em meio a essas reviravoltas emocionais, Raquel consegue passar na primeira fase do concurso, uma vitória que a enche de esperança. Bartolomeu comemora o fato de sua ideia para a campanha ter sido aprovada pela agência, mas se sente deslocado entre o grupo, lutando para encontrar seu lugar em meio a tantas personalidades fortes. Finalmente, chega o momento do resultado final do concurso de culinária do qual Raquel participou. A expectativa é grande, e todos aguardam ansiosos para ver se seus esforços serão recompensados. Esse momento não é apenas uma prova de talento, mas também uma chance de Raquel redefinir seu futuro e encontrar sua verdadeira paixão na culinária. Solange vai sentir o mundo desabar sob seus pés. A notícia da gravidez chegará como um raio em céu nublado, pegando-a completamente desprevenida. Acordando com enjoos persistentes, suor frio escorrendo pela testa e uma estranha sensação de peso no corpo, a ruiva tentará ignorar os sinais. Mas o susto virá quando ela se olhar no espelho, pálida, tremendo, e perceber que algo muito errado está acontecendo com seu corpo. A primeira coisa que lhe virá à mente será uma virose, depois estresse, até que a ficha começa a cair. Poucos dias antes, Solange havia vivido uma noite completamente fora dos trilhos. Após romper com Renato, decepcionada com a frieza do namorado e com a falta de apoio que ele lhe deu nos momentos mais delicados, ela decidirá sair para espairecer. A balada surgirá como uma válvula de escape. Coincidentemente, Afonso também estará no mesmo local. E pior, sozinho. Maria de Fátima, sua esposa, o abandonará na pista de dança ao flagrar César com outra mulher. Irritada, ela deixará o local às pressas, deixando Afonso desnorteado. Solange e Afonso, já embriagados e emocionalmente abalados, acabarão se esbarrando do lado de fora da boate. Ela, tentando chamar um carro de aplicativo, notará o executivo reclamando do próprio celular, que travará bem na hora de solicitar transporte. "Tá com problema?" perguntará Solange, se aproximando. Ele sorrirá, um pouco cambaleante. "Tá com defeito ou tá bêbado igual a mim, vai saber." Entre risadas, os dois acabarão embarcando juntos rumo ao apartamento dela. No interior do carro, a conversa fluirá com um misto de ironia, nostalgia e uma tensão mal resolvida. Afonso comentará que sente falta de quando as coisas eram simples. Solange, por sua vez, revelará que ainda pensa no que poderia ter sido se tudo tivesse sido diferente. Embriagados, vulneráveis e levados pelo impulso, os dois acabarão se beijando no elevador e, sem conseguir resistir, se entregarão a uma noite intensa de paixão. No dia seguinte, o choque.
Afonso acordará de ressaca, confuso, vestindo apenas a cueca e enrolado no lençol. Solange, Que horas são? Eu dormi aqui? Eu só lembro da gente no carro, dirá ele boquiaberto. Solange, enfiada até o pescoço no cobertor, responderá com os olhos arregalados. Não sei. Eu também apaguei. O silêncio constrangedor entre os dois deixará claro que ambos não estavam preparados para o que acabou de acontecer. Os dias passarão, e à primeira vista, tudo parecerá ter voltado ao normal. Afonso retornará à vida conjugal, ainda que tensa, com Fátima. Já Solange seguirá tocando sua rotina na Tomorrow, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas o corpo da ruiva começará a dar sinais de alerta. Enjoo ao acordar, sonolência durante as reuniões, aversão a cheiros fortes e um atraso no ciclo menstrual. Tentando se enganar, ela alegará estar com alguma indisposição estomacal. Mas nem mesmo Sardinha acreditará nisso. O fiel escudeiro de Solange, sempre atento aos mínimos detalhes, começará a notar suas ausências e seu comportamento disperso. Você nunca se atrasa, Solange. Agora já são 3 dias seguidos que você chega depois do expediente começar, dirá ele, intrigado. Ao ver a chefe mais uma vez apoiada na mesa, segurando o estômago, ele não terá dúvidas. Me dá só 1 minuto, avisará saindo correndo. Minutos depois voltará com um teste de gravidez em mãos. Solange, você vai ter que fazer isso. Nem adianta argumentar. Tá na cara que tem alguma coisa aí dentro, insistirá ele, forçando-a a encarar a possibilidade. Solange, nervosa, trancará a porta do banheiro com o teste nas mãos trêmulas. Lá dentro, um silêncio sepulcral dominará o ambiente. Quando ela sair, o resultado já estará estampado em seu rosto. E aí? Perguntará Sardinha ansioso. Ela, com a voz embargada e os olhos marejados, confirmará o que tanto temia. Eu tô grávida, Sardinha. Grávida do Afonso. A imagem congelará no rosto incrédulo da protagonista, iniciando uma nova avalanche de conflitos em sua vida. Mas o caos apenas começará. Dias depois da descoberta, Solange tentará, em vão, focar no trabalho. O turbilhão de emoções, os enjoos, as dúvidas sobre contar ou não para Afonso e o medo da reação de Fátima a consumirão. No entanto, será ao encontrar Maria de Fátima, debochada como sempre, que o barril de pólvora explodirá de vez. Fátima, ao perceber a fragilidade da rival, não perderá a oportunidade de provocá-la. Você anda pálida, Solange? Tá com alguma virose? Ou é só saudade do meu marido? Soltará venenosa. Solange, tentando manter a calma, engolirá seco. Fátima, não começa! Mas a vilã insistirá. Aliás, você viu o Afonso por aí? Acho que ele passou a noite fora outro dia. Estranho, né? Completará com um sorriso sarcástico. Solange perderá o controle. A cena seguinte será digna de virar meme nas redes sociais. Após a provocação, Solange avançará sobre Fátima como um furacão. Pegará o primeiro objeto que vir pela frente, um cabo de vassoura de uma faxineira que acabava de passar, e sem pensar 2 vezes, acertará a rival com fúria acumulada. Isso é para você aprender a não roubar namorado dos outros, sua vadia, berrará, enquanto golpeia Fátima, que gritará desesperada, tentando se defender. Funcionários correrão para separar as duas, mas a pancada já terá feito efeito. Fátima, desorientada e sangrando, será levada às pressas para o hospital. Odete Reutemann, ao saber do ocorrido, soltará fogo pelas ventas e prometerá vingança. Solange estará irredutível. Ela precisava de uma lição, Sardinha. Ela passou dos limites. A confissão da gravidez, no entanto, ainda estará guardada às 7 chaves. E o medo do que acontecerá quando Afonso souber será mais paralisante que qualquer castigo da diretoria. E a tensão continuará aumentando. Na mesma noite em que Fátima for hospitalizada, Afonso aparecerá no apartamento de Solange. Com um olhar confuso, mas preocupado, perguntará: Foi verdade o que me disseram? Você bateu na Fátima?
Ela, com lágrimas nos olhos, responderá apenas: "A gente precisa conversar. Tem algo que você precisa saber." Afonso congelará diante da expressão dela, e sem que ela diga uma palavra a mais, ele compreenderá. "É isso mesmo o que eu tô pensando?" perguntará com a voz trêmula. Solange assentirá, puxando lentamente um envelope com a foto do teste positivo. Afonso, ao ver o envelope com o teste de gravidez nas mãos de Solange, ficará completamente sem reação. O executivo sentará no sofá, a respiração pesada, como se tivesse levado um soco no estômago. "Não pode ser. Isso é de agora?" perguntará ele, ainda incrédulo. Solange, com os olhos marejados, balançará a cabeça afirmativamente. "Sim, Afonso, é seu. Daquela maldita noite, completará com um misto de vergonha e revolta. O silêncio entre eles será sepulcral. Afonso apoiará o rosto nas mãos, mergulhado em confusão. Casado com Fátima, ele se verá dividido entre o dever, a lealdade e um sentimento mal resolvido que insiste em renascer sempre que está perto de Solange. "Eu preciso de tempo", dirá ele, levantando-se e saindo antes que Solange consiga dizer qualquer outra coisa. Ela, desolada, ficará sozinha, abraçando o próprio corpo enquanto o olhar se perde no vazio. Enquanto isso, no hospital, Fátima fará um verdadeiro escarcéu. Reclinará-se na maca, com um braço enfaixado e hematomas no rosto, gritando com os médicos e exigindo que a polícia seja chamada. "Eu quero que essa vagabunda seja presa! Ela tentou me matar!" Berrará. Odete Reutemann, que terá sido avisada do ocorrido, chegará ao hospital vestida em tons escuros e com uma expressão glacial. "Você só apanha quando provoca quem tem mais força. Está colhendo o que plantou, Fátima", dirá friamente. Mas Odete começará a mexer seus pauzinhos. Determinada a destruir Solange, ela convocará seus advogados e mandará investigar qualquer ponto vulnerável na vida da rival. "Ninguém bate na minha nora impunemente", disparará, com o veneno escorrendo pelas palavras. Enquanto isso, a notícia da gravidez começará a circular de forma sutil. Sardinha, ainda sem saber como proteger Solange da bomba que se aproxima, se encontrará com Celina e acabará abrindo o jogo. "Ela tá grávida, Celina, e é do Afonso. Eu tô com medo do que pode acontecer", confessará. A mulher ficará em choque, mas decidirá apoiar a ex-nora, mesmo sabendo que isso reacenderá conflitos com Odete. Solange, pressionada por todos os lados, viverá dias de tensão máxima. Passará a ser observada dentro da Tomorrow como um escândalo ambulante. Funcionários cochicharão pelos corredores e sua autoridade começará a ser colocada em xeque. A gravidez, que deveria ser um momento de felicidade, virará motivo de humilhação e julgamento. Fátima começará a arquitetar sua vingança. Ferida no corpo e no ego, ela prometerá revidar com crueldade. Invadirá o apartamento de Solange em uma noite de tempestade, batendo a porta com fúria. "Você não vai criar esse filho como se fosse a rainha da moral. Ele é meu marido!" gritará. Solange, segurando a barriga já levemente saliente, responderá sem medo. "E vai continuar sendo se ele quiser. Mas o pai do meu filho, ele já é. E isso ninguém pode mudar." Bêbada, Heleninha protagoniza um barraco monstruoso na porta do sogro. O inferno emocional de Heleninha vai atingir um novo ápice. Após mais uma briga intensa com Ivan, a artista plástica, filha da temida Odete Reutemann, mergulhará fundo no álcool e protagonizará uma cena de puro vexame na portaria do prédio onde vive Bartolomeu, pai do executivo. O que era para ser apenas mais uma tentativa desesperada de reconciliação, se tornará um espetáculo humilhante que deixará a todos em estado de choque. E culminará com o sumiço da moça pelas ruas do Rio de Janeiro. Tudo começará após a volta de Heleninha e Ivan da temporada em Roma, marcada por discussões, ciúmes e tentativas frustradas de recomeço. De volta ao Brasil, a tensão entre eles explodirá de vez.
Ivan, saturado da instabilidade emocional da esposa e cansado de suas recaídas, decidirá deixar a casa da mulher e passará a noite com o pai, Bartolomeu. Celina, que tentará intervir, será impedida. A Heleninha está bêbada no quarto, justificará o executivo, já saindo de casa com o semblante fechado e o coração em conflito. Enquanto isso, trancada no quarto, Heleninha estará longe de pensar em descanso. Derramará seus lamentos em doses generosas de uísque e disparará comentários irônicos e autodepreciativos. Eu vou ficar com você, tia Celina. As duas solteironas abraçadinhas, igual a duas viúvas de novela mexicana, balbuciará, tentando disfarçar sua dor com sarcasmo. Celina, aflita, pedirá que ela não faça nenhuma loucura, mas Heleninha, calçando os sapatos em meio ao desequilíbrio, deixará claro que sua obsessão por Ivan falará mais alto. Eu não vou conseguir dormir, eu preciso falar com o Ivan antes, eu vou lá. Embriagada, com o olhar perdido e os cabelos desgrenhados, Heleninha atravessará a noite carioca rumo ao prédio do sogro. Ao chegar à portaria do edifício de Bartolomeu, o escândalo tomará forma. Ela começará a gritar em plenos pulmões, ignorando completamente o horário e a presença dos moradores. Ivan! Ivan! Desce, meu amor! Berrará, segurando um copo de uísque com tanto ímpeto que parte do líquido cairá no chão da calçada. Os porteiros tentarão conter a situação, mas ela se manterá irredutível, como uma criança birrenta em busca de atenção. Do alto do apartamento, Ivan observará tudo pela fresta da cortina. Visivelmente incomodado, cruzará os braços e se negará a descer. A Heleninha tem que aprender a respeitar alguma espécie de limite. Nem que seja a portaria de um prédio, dirá ele, rígido, tentando esconder a tristeza por trás da frieza. Bartolomeu, ao seu lado, ficará perplexo com a atitude do filho. A mulher tá gritando lá embaixo. Vai deixar isso assim? Você vai ter que descer, Ivan, insistirá o jornalista. Mas Ivan será categórico. Nem que ela passe a noite inteira gritando, eu não desço. A cena escandalosa vai chamar a atenção dos curiosos, moradores, vizinhos e até dos entregadores de plantão. Heleninha, completamente fora de si, começará a interagir com os próprios porteiros, que não saberão se devem intervir ou apenas assistir. Um deles tentará brincar para amenizar. Ô, dona Heleninha, se a senhora gritar mais um pouco, o Ivan desce com segurança e tudo. Rindo sem graça e já cambaleando, a moça puxará um coro inesperado. Desce, desce, Ivan! A multidão passante na rua começará a acompanhar o refrão, tornando o escândalo ainda mais vergonhoso para Ivan. Do lado de dentro, Eunice surgirá na janela tentando entender o que se passa. Ao vê-la, Heleninha não se conterá. Eunice, diz para ele descer rapidinho. Fala que eu tô sóbria, fala que eu só quero conversar. O tom desesperado da voz da artista começará a comover Bartolomeu, que descerá até a portaria para tentar conter os danos. Encontrará a nora transtornada com o copo agora vazio e os olhos marejados. Eu tô fazendo tudo errado. Eu nem devia ter vindo aqui, confessará Heleninha, largando o copo no chão e se agarrando ao braço do ex-sogro. Escrevi mais de 50 mensagens para o Ivan. Ele não respondeu nenhuma. Bartolomeu, emocionado, tentará reconfortá-la e oferecerá a carona de volta. Vamos, eu levo você para casa. Você precisa descansar, dirá ele, a ajudando a entrar no carro. O que ele não esperava, no entanto, é que a noite ainda não teria fim. Ao chegar à porta da casa da moça, Bartolomeu estacionará, abrirá a porta para ela e indicará que a acompanhe até a entrada. Mas, surpresa, Heleninha sairá do carro, fingirá que vai entrar e, com um movimento rápido, virará as costas e desaparecerá pelas ruas sem que ninguém consiga detê-la. Minutos depois, Ivan ligará para Celina. Meu pai deixou a Heleninha no portão da sua casa. Deve ter uns 20 minutos. Mas ela não entrou, informará, com o semblante preocupado. Celina, imediatamente, chamará o segurança, que confirmará. Ela deu meia volta e saiu andando.
A gente achou que ela fosse até a esquina, mas sumiu. O desespero tomará conta. Enquanto os familiares percorrerem avenidas, vielas e becos atrás da artista plástica, a cena cortará para a madrugada seguinte. Um garçom de padaria encontrará uma mulher deitada de bruços sobre uma mesa nos fundos do estabelecimento, com uma garrafa vazia ao lado e o rosto colado ao tampo. Ao tentar acordá-la, descobrirá que se trata de Heleninha, completamente desidratada, fraca, com a maquiagem borrada e sinais evidentes de intoxicação alcoólica. A tensão vai crescer conforme a manhã avançar e ninguém ainda souber onde está Heleninha. Celina começará a temer o pior. E se ela se jogou de algum lugar? E se ela bebeu além da conta? Meu Deus, eu devia ter trancado aquela porta, dirá, arrasada. Ivan, por sua vez, sentirá o peso da culpa e da ausência. Mais tarde, enquanto Bartolomeu estiver em uma delegacia registrando o desaparecimento, um telefonema do hospital chegará a Celina. Encontramos uma mulher desacordada nos fundos de uma padaria. Os documentos indicam que é Helena Reutemann. A notícia deixará todos em estado de choque, mas ainda assim, sem garantias sobre o real estado de saúde da personagem, os próximos acontecimentos serão ainda mais imprevisíveis. No hospital, o clima será de apreensão. Heleninha será encaminhada ao setor de emergência em estado de desidratação severa, com sinais de intoxicação alcoólica e confusão mental. A médica de plantão informará. Ela teve sorte. Se demorassem mais 1 hora para encontrá-la, poderia ter sido fatal. A equipe começará os procedimentos de hidratação intravenosa e uma bateria de exames será solicitada. Celina, Ivan e Bartolomeu chegarão juntos ao hospital, aflitos. O recepcionista informará que Heleninha ainda não pode receber visitas, pois está sedada. Ivan caminhará de um lado para o outro, inquieto, atormentado pelas lembranças da noite anterior. Eu devia ter descido. Devia ter falado com ela nem que fosse por 2 minutos, confessará ao pai, que responderá com serenidade. Agora não é hora de arrependimento, Ivan. É hora de estar do lado dela. Na manhã seguinte, Heleninha acordará assustada, confusa, com os olhos pesados e a boca seca. Ao ver o soro em seu braço e o monitor cardíaco ao lado, terá um momento de desespero. Onde é que eu tô? O que foi que eu fiz dessa vez? Uma enfermeira se aproximará, pedindo calma, e dirá que sua família está do lado de fora aguardando notícias. Heleninha fechará os olhos com força, tentando resgatar fragmentos da noite anterior. Lembrará dos gritos na portaria, da bebida, da recusa de Ivan, do olhar de Bartolomeu, e então, o vazio. Lágrimas escorrerão dos seus olhos. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo me controlar? Sussurrará, sem saber se fala com a enfermeira ou consigo mesma. A enfermeira abrirá a porta do quarto e Celina se aproximará da cama com suavidade. Oi, minha linda, dirá, acariciando o cabelo da sobrinha. Heleninha virará o rosto, envergonhada. Tia, desculpa, balbuciará com a voz embargada. Não vamos falar de desculpas agora. Você está viva, e é isso que importa. A gente vai dar um jeito nisso, 1 hora de cada vez. Mas você precisa deixar que a gente te ajude. As palavras entrarão como um alívio, mas também como uma facada. Heleninha respirará fundo, como quem segura o choro, e apenas balançará a cabeça em sinal de concordância. Horas depois, Ivan entrará no quarto e os dois trocarão olhares silenciosos. Heleninha, com voz fraca, perguntará: Você veio? Ele se aproximará devagar, se sentará na beira da cama e responderá com simplicidade: Vim, porque apesar de tudo, eu ainda me importo com você. Ela fechará os olhos com mais lágrimas, ainda sem saber se aquilo significava um recomeço ou apenas um gesto de compaixão. Marco Aurélio cai do cavalo e corre atrás do perdão de Cecília. O jogo vai virar drasticamente para Marco Aurélio. Após se sentir no controle da situação ao separar Sarita de Laís, acreditando ter feito o melhor para a criança e para si mesmo,
O empresário será surpreendido por uma reviravolta. Cecília acordará do coma e acordará sabendo de tudo. O homem, que até então se achava acima do bem e do mal, passará a lidar com a rejeição mais dura de sua vida, a da própria irmã. E pela primeira vez, ele se verá acuado, envergonhado e desprezado por alguém a quem dizia amar. A sequência terá início com Cecília ainda fragilizada no hospital, cercada de máquinas e cuidados médicos, após semanas em estado crítico por conta do acidente de carro que sofreu. Mesmo debilitada, sua lucidez será avassaladora. Ela despertará já com parte das informações sobre o que aconteceu durante seu coma, colhidas discretamente por meio de conversas paralelas, cochichos entre enfermeiras e visitas de amigos fiéis. Ao saber que Marco Aurélio tirou Sarita de perto de Laís e articulou a guarda da criança com argumentos distorcidos, a ativista sentirá o sangue ferver. E quando o reencontrar pela primeira vez após seu despertar, será dura e direta. Você tentou roubar a minha filha, Marco Aurélio. A Sarita é minha filha, minha e da Laís. Não ouse mais mentir para mim. Disparará Cecília com os olhos fixos no irmão, com uma expressão entre a dor e a fúria. Marco Aurélio, pego de surpresa com a intensidade da reação da irmã, tentará disfarçar o desconforto. Com aquele sorriso dissimulado e o tom paternalista que sempre usou para manipular os outros, ele rebaterá com frieza calculada. Eu jamais quis te ferir, Cecília. Eu só tentei proteger a Sarita. Você sabe como a Laís é. Emocionalmente instável, impulsiva. Eu só queria evitar que a menina fosse criada num ambiente instável. Eu fiz isso por amor. Mas dessa vez, as palavras não terão efeito. Cecília, ferida, indignada, não cederá ao discurso manipulador. Você nunca teve o direito de decidir isso, Marco Aurélio. Você invadiu minha vida, atropelou minha história, apagou minha existência como mãe. Amor não é isso. Amor é respeito. E você nunca respeitou as minhas escolhas. Sentindo que sua estratégia de vitimização não funcionará, Marco Aurélio começará a mudar o tom. De vilão altivo passará ao irmão arrependido, tentando arrancar alguma compaixão da mulher. Se aproximará da cama, tentará segurar a mão dela, mas Cecília a afastará com repulsa. Cecília, por favor, eu cometi um erro grave, eu admito. Mas você precisa entender, nós somos família. Eu sou seu irmão, eu te amo, balbuciará ele, visivelmente tocado, ou pelo menos aparentando estar. A resposta dela será como um soco na alma. Você me viu entre a vida e a morte, Marco Aurélio. Você olhou para mim, inconsciente, entubada, frágil. E mesmo assim você quis me apagar. Você tentou arrancar minha filha de mim, me reduzir a nada. Isso não é amor, isso é ego. É obsessão por controle. Você brincou de Deus. O empresário ficará mudo por alguns instantes, visivelmente afetado pela firmeza da irmã. Nunca havia sentido aquilo. Rejeição. Não daquela forma. Cecília, que sempre fora sua aliada, sua confidente, sua menina doce, agora era sua juíza. E estava ali, julgando e condenando sem piedade. Você quer redenção? Começa assumindo que destruiu vidas, Marco Aurélio. Porque não foi só a minha. Você destruiu a da Laís, a da Sarita, e quem sabe mais quantas que nem sei. Você construiu um império em cima de destruição. Continuará Cecília, com lágrimas nos olhos, mas sem fraquejar. Ele insistirá, desesperado por uma abertura, qualquer sinal de que ainda há perdão possível. Eu quero me redimir, Cecília. Me dá uma chance, só uma. Eu posso reparar o que fiz. Eu não sabia o quanto isso te feriria. Você sabia, sim, interromperá ela. Você sabia e fez assim mesmo. Você escolheu o caminho da mentira, da violência silenciosa, da manipulação. Você usou o meu coma como desculpa para tomar decisões no meu lugar. E mais, você tentou apagar a Laís da vida da filha dela. Isso não se repara com palavras. Nesse momento, a enfermeira do plantão se aproximará da porta, desconfiada com a atenção na sala.
Marco Aurélio pedirá mais tempo, mas Cecília estará decidida. Ela soltará a última frase antes de virar o rosto para o lado, encerrando o diálogo com frieza. Você não perdeu só a minha confiança, Marco Aurélio. Você perdeu uma irmã. A partir dali, Marco Aurélio entrará numa espiral de frustração e impotência. Pela primeira vez, não conseguirá dobrar alguém com sua lábia. Deixará o quarto do hospital em silêncio, atravessando os corredores com passos pesados, enquanto médicos, enfermeiras e visitantes o observam com estranheza. Ele não está acostumado a ouvir não. Não está acostumado a perder. Ao chegar em casa, a realidade continuará o esmagando. Sarita, confusa, perguntará pela mãe e por Laís, e ele tentará contornar a situação com mentiras doces, que não convencerão mais ninguém. A criança sentirá a ausência da mãe e demonstrará tristeza, o que deixará Marco Aurélio ainda mais abalado. Mesmo o ambiente luxuoso de sua mansão não trará consolo. O silêncio se tornará ensurdecedor. Do outro lado, Laís, que também acompanhou o despertar de Cecília, procurará a amada no hospital. O reencontro entre elas será tenso e dolorido, mas cheio de esperança. Cecília pedirá desculpas pela ausência forçada e Laís, emocionada, prometerá ajudá-la a recuperar Sarita. As duas, unidas, começarão a traçar planos para enfrentar Marco Aurélio na justiça. A guarda da menina voltará a ser o foco da disputa, mas dessa vez com uma nova energia, a da resistência feminina contra a tirania masculina. Em uma noite especialmente solitária, Marco Aurélio revisitará fotos antigas da família, imagens da infância ao lado de Cecília, registros de viagens e momentos felizes. A nostalgia virá acompanhada de um peso esmagador. O empresário, pela primeira vez, enxergará o que perdeu, não apenas o amor da irmã, mas também sua própria humanidade. Ele tentará se redimir com Laís, procurando a cunhada para uma conversa, mas será barrado ainda na portaria. O porteiro, a pedido de Laís, não permitirá sua entrada. Dona Laís pediu para não deixar o senhor entrar. Ela disse que não quer mais contato com o senhor. Marco Aurélio ficará imóvel diante da negativa. Um homem poderoso, barrado na entrada por alguém que outrora considerava inferior. Isso ferirá profundamente seu orgulho, mas ele não desistirá. Voltará para casa e começará a escrever uma carta. Longa, pesada, cheia de tentativas de justificativa e trechos arrependidos. Mas a cada frase, ele perceberá que está escrevendo mais para si mesmo do que para Cecília ou Laís, como se precisasse se convencer de que ainda resta algo de bom em si. Aos poucos, Marco Aurélio enfrentará um espelho interno. Terá de lidar com a pior imagem possível, a de um homem que feriu quem mais amava, que se perdeu no próprio poder e agora tenta, em vão, resgatar o que destruiu com as próprias mãos. Será nesse estado de crise emocional que Marco Aurélio tomará uma decisão inesperada: abrir mão temporariamente da guarda de Sarita. Pela primeira vez, o empresário admitirá, ainda que a contragosto, que talvez esteja fazendo mais mal do que bem à criança. Ele procurará seus advogados e pedirá para revisar os termos da guarda provisória que obteve enquanto Cecília estava em coma. Façam o que for preciso para entregar Sarita às duas. Pelo menos por enquanto, dirá com o olhar vazio, como se estivesse despido de qualquer vestígio de vaidade. Mas o gesto, longe de ser nobre, será interpretado como uma tentativa de aliviar a própria culpa. Cecília, ao ser informada pela equipe médica e jurídica da mudança, não demonstrará surpresa. Ele não faz nada sem querer algo em troca, dirá a Laís, que também reagirá com frieza. Tomara que dessa vez seja o início do fim dele. Sarita, por sua vez, reencontrará a mãe e Laís com uma mistura de alegria e confusão. A pequena demonstrará afeto, mas também trará marcas do tempo que passou longe, sobretudo do silêncio e da ausência emocional que sentiu enquanto viveu com o tio.
A cena do reencontro será tocante, com Cecília se ajoelhando para receber a filha nos braços, as duas chorando, enquanto Laís observa ao fundo, emocionada. Do outro lado da cidade, Marco Aurélio encerrará sua noite solitário, no escritório. Diante de uma taça de uísque pela metade e um porta-retrato da infância com Cecília, ele sussurrará para si mesmo: "O que foi que eu me tornei?" A pergunta ecoará na sala vazia, sem resposta. Afonso toma tudo de Odete Reutemann, e a virada de mesa será uma das mais surpreendentes da trama. O rapaz, que sempre rejeitou o estilo de vida luxuoso e frio da mãe, dará um passo inesperado ao aceitar assumir a filial da TCA em Paris. Uma jogada que parecerá, a princípio, uma rendição. No entanto, por trás desse gesto de aparente conformismo, esconder-se-á um plano meticulosamente arquitetado que culminará na derrocada completa de Odete. Durante uma reunião tensa no escritório da presidência da TCA, Afonso colocará na mesa propostas ousadas: redução da emissão de carbono, programas de apoio a comunidades carentes e uma mudança radical na política de governança corporativa. Odete, irônica, debochará das ideias do filho. Quer transformar a empresa em ONG agora? Zombará. Ainda assim, diante da pressão da opinião pública e de acionistas progressistas, ela fingirá ceder. Tudo bem, quer brincar de salvar o mundo? Então vá para Paris e mostre do que é capaz, dirá, com um olhar venenoso. Apesar da provocação, Afonso aceitará o desafio. Em silêncio, ele já estará preparando uma armadilha para tomar o controle da empresa da própria mãe. Com o apoio jurídico de um escritório discreto, ele solicitará auditorias internas, reverá contratos suspeitos assinados por Odete nos últimos anos e criará uma rede de aliados entre investidores internacionais interessados em reverter a imagem manchada da TCA. Enquanto isso, Maria de Fátima, instruída por Odete, se aproximará de Afonso com intenções escusas. Você vai com ele para Paris. Domina o coração dele e mantém ele longe daqui. O que importa é ele continuar sob nosso controle, ordenará a megera. Fátima aceitará o desafio com um sorriso ambicioso, vislumbrando a chance de ascender ainda mais. Mas o jogo mudará quando Afonso começar a mostrar que não é mais o jovem ingênuo de antes. Ele deixará claro que está à frente da situação. Em Paris, ele promoverá uma reestruturação tão eficiente e revolucionária na TCA que os diretores do conselho começarão a questionar o papel de Odete na matriz brasileira. Documentos serão apresentados, irregularidades virão à tona, e o conselho exigirá uma reavaliação dos poderes da empresária. Afonso, então, fará um movimento que mudará tudo, com base em uma cláusula acionária enterrada em um adendo de contrato, que Odete assinou sem ler anos atrás. Ele solicitará uma assembleia extraordinária e votará, com apoio de investidores majoritários, pela destituição da mãe do cargo de presidente. Não é só pela empresa, é pelo que ela representa hoje. Corrupção, autoritarismo, manipulação. Discursará ele, diante da diretoria atônita. A cena do anúncio será transmitida ao vivo para todos os funcionários da empresa, que aplaudirão em peso. Odete, em choque, assistirá da sede no Brasil sem conseguir esboçar uma reação. No mesmo dia, ela tentará entrar na sede administrativa da TCA e será impedida por seguranças. Desculpe, senhora. Ordem direta do novo presidente ouvirá. Furiosa, Odete ligará para Maria de Fátima exigindo explicações. Mas a jovem, agora enredada em suas próprias ambições, dirá que não sabia de nada. Ele foi frio, calculista e imbatível, confessará, frustrada, pois sua aproximação com Afonso também não rendeu o que esperava. Ela tentou encantá-lo, mas percebeu que o rapaz estava sempre 2 passos à frente. Enquanto isso, Afonso convocará a imprensa para anunciar sua proposta de transformação ambiental da TCA e o plano de tornar a companhia aérea
a primeira 100% neutra em carbono da América Latina. Nosso compromisso é com o planeta e com as próximas gerações. Acabou a era da ganância desmedida, afirmará, sem sequer mencionar o nome da mãe. Odete, então, será surpreendida com uma notificação oficial. Todos os bens que estavam no nome da holding TCA, incluindo imóveis, carros e contas bancárias, foram transferidos para a nova estrutura empresarial sob comando exclusivo de Afonso. O que sobrou está no seu nome pessoal, e isso não cobre nem os impostos atrasados, dirá o advogado que entrega os papéis. Diante do espelho, Odete tocará seu colar de pérolas, ainda sem acreditar. Esse menino me destronou, balbuciará, com olhos marejados e a expressão de quem vê seu império desmoronar. Ela pegará o telefone e tentará falar com Celina, mas descobrirá que o número foi cancelado. Tentará com Eugênio, mas será ignorada. Todos estão fugindo da sombra de uma mulher que já não tem poder. Na mesma noite, Afonso fará uma visita inesperada para a mãe. Ao chegar, será recebido por um silêncio sepulcral. Na sala de estar, encontrará Odete sentada, com uma taça de uísque na mão. "Veio me humilhar pessoalmente?" perguntará, com a voz carregada de veneno. Ele se aproximará com calma, olhar firme. "Não, vim encerrar um ciclo. Durante anos eu quis entender por que você era assim. Agora eu entendo que tem coisas que não se explicam, só se superam. E foi isso que eu fiz." Ele deixará uma pasta sobre a mesa com todos os registros da nova administração e os documentos que oficializam a saída definitiva dela da empresa. "Adeus, Odete, e boa sorte", encerrará antes de sair sem olhar para trás. Maria de Fátima, por sua vez, tentará negociar com Afonso. Alegará que está arrependida, que foi usada pela mãe, que agora entende o valor das causas dele, mas o rapaz não cairá. Ele lembrará das vezes em que foi traído, humilhado e manipulado por ela. Você quis um pedaço do poder. Agora não tem nenhum convite para entrar na festa, dirá, encerrando qualquer chance de reconciliação. A imprensa começará a noticiar a queda da matriarca. Sites e jornais estamparão manchetes como "Herdeiro derruba Odete Reutemann e transforma império", "Do boicote à sustentabilidade, nova era da TCA", "Empresária poderosa termina sozinha e falida". A sociedade, antes dividida, começará a apoiar o novo líder. A presença de Afonso será requisitada em fóruns internacionais, eventos de inovação e painéis sobre sustentabilidade. Odete, acuada, buscará apoio em antigos aliados, mas encontrará portas fechadas. Nenhuma empresa deseja ser associada à imagem decadente da vilã. Ela tentará apelar para políticos, mas descobrirá que a nova postura ética da TCA conquistou o respaldo da opinião pública. Sua influência se desfará como fumaça. Enquanto isso, Afonso continuará seu trabalho, agora com reconhecimento internacional. Seu nome passará a figurar em listas de jovens líderes de impacto, e suas ideias serão replicadas em empresas de diversos setores. A queda de Odete e a ascensão dele serão contadas como um dos maiores reveses corporativos da década. E no centro dessa virada estará um filho que aprendeu, com a própria dor, a vencer uma mãe sem coração. Mas mesmo diante da vitória incontestável, Afonso não comemorará com arrogância. Em vez disso, adotará uma postura sóbria, consciente da responsabilidade que assumiu ao herdar e transformar o império da mãe. Não basta vencer a escuridão, é preciso manter a luz acesa, dirá em uma de suas entrevistas mais marcantes. A frase viralizará e será vista como símbolo da nova era da TCA. Uma empresa antes marcada por ganância e manipulação, agora guiada por ética, sustentabilidade e transparência. Nos corredores da antiga mansão Reutemann, Odete caminhará sozinha. Os móveis começarão a ser levados por ordem judicial. Os funcionários, demitidos. O telefone cortado. O som de seus saltos sobre o mármore será a única companhia.
Eu dei tudo a ele, e ele tirou tudo de mim. Murmurará diante de um espelho, com os olhos vazios, encarando a mulher que já foi temida por todos. E agora é apenas lembrança de uma era que chegou ao fim. Enquanto isso, Afonso, rodeado por jovens talentos e idealistas, iniciará uma série de novos projetos. Criará uma fundação voltada ao desenvolvimento social e à preservação ambiental. Fará parcerias com universidades. Investirá em pesquisas. Sua liderança deixará de ser um gesto de revanche contra a mãe para se tornar uma plataforma de transformação coletiva. E ao olhar para o horizonte de Paris, diante da nova sede da TCA reformada, com painéis solares, jardins verticais e práticas ambientais certificadas, Afonso saberá que fez a escolha certa. Ele não apenas toma tudo de Odete, ele transforma o que era dela em algo muito maior, deixando para trás o legado de opressão e erguendo um futuro no qual o poder serve, antes de tudo, para construir. E o nome Reutemann, agora, será lembrado não pelo medo, mas pela mudança.